Ele sempre soube exatamente o que dizer para destruir alguém. Cada palavra escolhida com precisão cirúrgica, cada exposição, um espetáculo público de humilhação. Durante anos, foi aplaudido por isso, até que um dia, alguém começou a fazer o mesmo com ele e descobriu que é muito mais fácil desmontar a vida dos outros do que encarar a própria. Esta é a história de um homem que viveu para expor verdades alheias e quase morreu ao descobrir as suas próprias. Tales de Mileto, o primeiro dos grandes filósofos gregos, aquele que mudou a forma como a humanidade pensava sobre o mundo, disse algo que atravessou 2600 anos e ainda traz muita verdade. A coisa mais difícil do mundo é conhecer a si mesmo e a mais fácil é falar mal dos outros. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você já analisou cada detalhe da vida de alguém, julgou suas escolhas, criticou seus erros, enquanto evitava olhar para os seus próprios? É quase instintivo, não é? É mais confortável, mais seguro, porque quando apontamos o dedo para fora, não precisamos encarar o que está dentro. Mas existe um preço para isso, um preço alto e silencioso, porque a vida tem uma forma peculiar de nos ensinar, e às vezes ela usa nosso próprio veneno como remédio. A história que você vai ouvir agora não é sobre um vilão, é sobre um homem comum que se perdeu no poder de julgar os outros. E sobre como, quando o espelho finalmente virou para ele, não reconheceu o que viu. Prepare-se, porque esta jornada vai doer, mas também vai curar. Matheus Mendes tinha 34 anos quando se tornou uma das vozes mais influentes do jornalismo digital brasileiro. Seu canal no YouTube, A Verdade Nua, tinha 3,2 milhões de inscritos. Cada vídeo era um evento, cada publicação um terremoto nas redes sociais. Ele não fazia entrevistas, não dava espaço para defesa. Ele investigava, compilava provas e expunha. Políticos corruptos, empresários fraudulentos, influenciadores mentirosos, celebridades hipócritas, ninguém estava a salvo. E o público amava. Finalmente, alguém com coragem para falar a verdade. Os comentários transbordavam admiração. Você é o único jornalista honesto desse país. Mensagens diretas lotavam sua caixa de entrada. Matheus se alimentava disso, não apenas do reconhecimento, mas de algo mais profundo, mais sombrio. Ele gostava de ver pessoas poderosas caírem. Gostava da sensação de controle, de ser o detentor da verdade, de ter o poder de destruir reputações com um único vídeo. E aos poucos, sem perceber, aquilo deixou de ser sobre justiça, tornou-se sobre poder. 3 anos antes, Matheus era apenas mais um jornalista freelancer lutando por espaço. Trabalhava para portais pequenos, cobria eventos corporativos, escrevia matérias que ninguém lia. Até que um dia, por acaso, descobriu uma fraude em uma ONG famosa, que dizia ajudar crianças carentes. O dinheiro estava sendo desviado. As fotos das campanhas eram encenadas. Ele investigou por semanas, juntou provas, gravou um vídeo de 22 minutos e postou no seu canal pessoal que na época tinha 400 inscritos. Em 48 horas, o vídeo viralizou. 2 milhões de visualizações. A ONG foi fechada. Processos foram abertos. E Matheus se tornou herói nacional. As portas se abriram. Entrevistas em programas de TV, convites para palestras, patrocínios chegando. Mas junto com a fama veio a adrenalina. A sensação de expor alguém e ver o mundo inteiro reagindo era viciante. Ele percebeu que não queria mais ser apenas jornalista, queria ser o juiz. E assim, A Verdade Nua nasceu. O conceito era simples, sem filtros, sem concessões, sem piedade. Se você era público, se tinha influência, se tinha poder, você era um alvo em potencial. Matheus construiu uma rede de fontes. Hackers, ex-funcionários insatisfeitos, concorrentes com sede de vingança. Ele não perguntava de onde vinham as informações, só verificava se eram verdadeiras. E se fossem, publicava. Não importava o contexto, não importava o impacto. A verdade dói, mas liberta. Ele repetia isso como um mantra.
Mas a verdade mesmo? Mateus nunca parou para perguntar se estava libertando alguém, ou apenas se libertando dos próprios demônios. Era uma terça-feira chuvosa, quando ele publicou o vídeo sobre Marcelo Esteves, um empresário de 52 anos, dono de uma rede de academias. O título: O Fitness Fake, como um empresário bilionário esconde sua vida de mentiras. No vídeo, Mateus expôs que Marcelo tinha uma amante há 10 anos, mantida em um apartamento de luxo com dinheiro da empresa, que ele falsificava dados de crescimento para atrair investidores, que havia processos trabalhistas abafados. Tudo verdade. O vídeo explodiu. 5 milhões de visualizações na primeira semana. Marcelo perdeu patrocinadores. A esposa pediu divórcio publicamente. As ações da empresa despencaram. 3 meses depois, Marcelo teve um infarto. Sobreviveu. Mas a notícia chegou até Mateus. Ele leu a manchete no celular enquanto tomava café. Empresário exposto por canal de YouTube é internado após infartar. Sentiu algo no peito. Um aperto, uma pontada. Por 5 segundos, questionou se tinha ido longe demais. Então pegou o celular, abriu os comentários do vídeo e leu: Ele merecia, gente assim precisa pagar pelo que faz. Obrigada, Mateus. Você salvou muita gente de cair nas mentiras dele. O aperto passou. Ele terminou o café e começou a planejar a próxima investigação. O que ninguém sabia é que Mateus não investigava sozinho. Ele tinha uma ajudante, uma parceira nos bastidores, Helen Carvalho, jornalista, 29 anos, formada em uma universidade de ponta, idealista ao extremo. Ela tinha chegado até ele um ano antes, com os olhos brilhando de admiração. Eu cresci assistindo seus vídeos, ela disse na primeira reunião que tiveram, em um café no centro da cidade. Você faz o que eu sempre sonhei fazer, revelar a verdade, fazer justiça de verdade. Mateus viu nela algo útil, não amor, não paixão, acesso. Helen tinha conexões, trabalhava antes em uma assessoria de imprensa para políticos e celebridades, conhecia gente por dentro. Tinha fontes que ele nunca conseguiria alcançar sozinho. E mais, ela era apaixonada por ele. Isso tornava tudo mais fácil. Nos primeiros meses, Helen foi essencial. Ela trazia informações privilegiadas, gravações de reuniões privadas, e-mails internos vazados, históricos financeiros. Cada investigação de Mateus ficava mais afiada, mais letal. E Helen? Helen trabalhava 14 horas por dia, sem reclamar, sem pedir reconhecimento, porque para ela não era sobre dinheiro, era sobre pertencer. Pertencer àquele mundo. Estar ao lado de alguém que ela considerava um herói. Ela se apaixonou. Mateus percebeu. E usou isso. Houve um momento em que ela questionou. Foi depois de um vídeo sobre uma influenciadora de 23 anos que havia mentido sobre ter câncer para vender produtos de beleza. A garota foi destroçada publicamente. Perdeu todos os contratos. Foi expulsa de casa pela família. Recebeu ameaças de morte. Helen viu tudo pelos stories da garota. Ela chorava. Dizia que queria morrer. E Helen pela primeira vez perguntou: Mateus, você acha que a gente foi longe demais? Ele nem levantou os olhos do computador. Ela mentiu sobre ter câncer, Helen. Enganou milhares de pessoas. Ela merece tudo o que está acontecendo. Mas ela é tão nova. Acho que podíamos ter dado uma chance dela se retratar antes de... Você está ficando mole? Ele interrompeu agora olhando diretamente para ela. A verdade não tem idade. Não tem segunda chance. Se ela não queria ser exposta, não deveria ter mentido. Helen engoliu as palavras e continuou trabalhando. Mas algo começou a incomodar Helen. Cada nova investigação parecia mais cruel, mais sádica. Mateus não parecia mais interessado em corrigir injustiças. Parecia interessado em causar destruição. E quanto mais ela via, mais começou a perceber algo terrível. Ela não conhecia o homem que amava. Na verdade, ela nunca o conheceu de verdade. Ele nunca se abriu. Nunca falou sobre o passado. Sobre medos, sobre arrependimentos. Ele só falava sobre os outros, sobre os erros dos outros, as falhas dos outros,
a hipocrisia dos outros, e sempre que Helen tentava tocar em algo mais profundo: "E você, Mateus? Você já errou? Já magoou alguém?" Ele desviava, mudava de assunto, fazia uma piada, ou simplesmente ignorava. Foi então que Helen entendeu a verdade cruel. Mateus não amava ela. Mateus não amava ninguém. Porque para amar outra pessoa, você precisa primeiro se conhecer. E Mateus vivia fugindo de si mesmo. A gota d'água foi em uma noite fria de julho. Eles estavam no apartamento de Mateus, revisando materiais para o próximo vídeo. Helen estava exausta. Havia semanas trabalhando sem parar. Ela se aproximou, tocou o ombro dele suavemente e disse: "Mateus, eu preciso te contar uma coisa." Ele nem olhou. "Fala." Eu me apaixonei por você." Silêncio. Ele continuou digitando. 5 segundos. 10. 15. Até que finalmente parou, suspirou e virou para ela. "Helen, você é incrível, de verdade. Mas eu não estou procurando nada sério agora, tenho muito trabalho. Você entende, né?" Foi como um soco no estômago. Ela sentiu as lágrimas queimarem, mas segurou. "Certo, entendo." Ela pegou a bolsa e saiu sem olhar para trás. Mateus voltou a digitar. Nem percebeu que acabara de destruir a única pessoa que realmente se importava com ele. Ou pior, percebeu e não ligou. 3 semanas depois, Mateus recebeu o primeiro e-mail. Era uma segunda-feira, 6h37 da manhã. Ele estava tomando o primeiro café quando o celular vibrou. E-mail de verdade.nua.realprotonmail.com. Assunto: você realmente conhece a verdade? Mateus franziu a testa. Abriu. Caro Mateus Mendes, você construiu um império falando sobre a verdade dos outros, mas nunca falou sobre a sua. Que tal começarmos? Fato 1. Você plagiou sua monografia de conclusão de curso. Comprou de um site chamado Trabalhos Acadêmicos Express. Valor: $800. Tenho os comprovantes. Tenho os e-mails. Tenho tudo. A verdade dói, não é, Mateus? Mas você mesmo sempre disse: ela liberta. Aguarde novidades. Atenciosamente, alguém que te conhece melhor do que você imagina. Mateus leu 3 vezes. Sentiu o coração acelerar. Não podia ser verdade. Aquilo foi há 12 anos. Ninguém sabia, exceto... Ele rapidamente tentou lembrar. Quem mais sabia disso? Ninguém. Ele nunca contou para ninguém. Mas alguém sabia. E agora estava usando contra ele. Ele tentou se acalmar. É blefe, tem que ser. Deletou o e-mail. 2 dias depois chegou o segundo. Assunto: fato 2. Você traiu Carla, sua ex-noiva, com a irmã dela. Foi em um réveillon, 3 anos atrás, em Angra dos Reis. Carla nunca descobriu, mas a irmã dela lembra. Tenho as mensagens entre vocês, inclusive aquelas onde você pediu para ela nunca contar. Curioso, não é? Como você exige honestidade dos outros, mas constrói sua vida sobre mentiras. Mais verdades em breve. Mateus sentiu o sangue gelar. Aquilo era verdade, cada palavra. Ele havia traído Carla, com a irmã dela, Cristina, em um momento de fraqueza e álcool. Foi um erro, um deslize, mas ele enterrou aquilo. Nunca mais tocou no assunto. E agora, alguém estava desenterrando. Quem é você? Ele digitou uma resposta furiosa e enviou. Nenhuma resposta. Os e-mails continuaram. Fato 3. Você usou informações privilegiadas de Helen para destruir um concorrente dela. Ela te contou em confiança. Você transformou em conteúdo. Fato 4. Você mentiu sobre suas fontes no caso do deputado Armando Silva. Não tinha provas concretas, mas publicou mesmo assim porque sabia que geraria views. Fato 5. Você manipulou uma entrevista com Júlia Ramos, cortando trechos onde ela se explicava para fazê-la parecer culpada. Você tinha a versão completa, mas escolheu mostrar apenas o que convinha. Cada e-mail era uma bomba. Cada fato, uma verdade que Mateus havia escondido, justificado ou esquecido. E todos verdadeiros. Ele parou de dormir. Parou de comer direito.
Começou a checar o celular a cada 5 minutos. A paranoia tomou conta. Quem está fazendo isso? Como conseguiram essas informações? Ele revisou cada contato, cada fonte, cada pessoa que conhecia seus segredos. E então percebeu. Helen, ela era a única que tinha acesso a tudo. Ela sabia dos métodos, das fontes, dos atalhos. Ela sabia sobre Carla, sobre a monografia, porque ele havia contado, em momentos de descuido, achando que ela nunca usaria contra ele. Afinal, ela o amava. Certo? Na 5ª semana, os e-mails pararam. Mateus respirou aliviado. Deve ter desistido, pensou. Mas na manhã seguinte, acordou com 347 notificações no celular. Todas de pessoas marcando ele nas redes sociais. Ele abriu o Twitter e viu. Thread viral, 2,3 milhões de visualizações. A verdade nua sobre Mateus Mendes. Um fio. Mateus Mendes se diz defensor da verdade. Mas vamos falar sobre as mentiras dele? 1. Ele plagiou a monografia na faculdade. Tem os prints e os comprovantes de pagamento. 2. Traiu a noiva com a irmã dela e escondeu por anos. 3. Manipula entrevistas, corta contextos e destrói pessoas por views. 4. Usou uma ex-parceira como fonte e depois a descartou emocionalmente. Vou postar tudo, com provas, porque a verdade, como ele mesmo diz, precisa ser revelada. Os prints começaram a aparecer, e-mails antigos, conversas no WhatsApp, comprovantes de transação, tudo verdadeiro, tudo exposto. Em menos de 6 horas, a thread tinha 50 mil compartilhamentos. Os grandes portais de notícia começaram a repercutir. Jornalista do canal A Verdade Nua é exposto por suposto plágio e manipulação. Mateus Mendes, o caçador de mentiras que vivia uma. Os comentários eram cruéis. Ele merece. Fez isso com tanta gente. A roda gira, amigos. A roda gira. Finalmente alguém mostra a verdade dele. Mateus leu tudo. E pela primeira vez na vida, sentiu o que era estar do outro lado. Ele trancou-se no apartamento, desligou o celular, mas não conseguia desligar a mente. As palavras da thread ecoavam. Manipula entrevistas, destrói pessoas por views. Descartou emocionalmente. Cada frase era um espelho, e o reflexo era insuportável. Pela primeira vez, Mateus se viu como realmente era. Não um justiceiro, não um defensor da verdade, mas um covarde. Alguém que passava a vida julgando os outros para não ter que encarar os próprios erros. Alguém que destruía reputações porque, no fundo, odiava a própria. Alguém que nunca teve coragem de olhar para dentro, porque lá dentro era escuro demais. Ele se levantou, foi até o banheiro e ficou parado na frente do espelho. Olhou para o próprio rosto e não reconheceu o homem que via. Quem era ele? Realmente, quem era ele? Ele sabia tudo sobre as vidas dos outros. Mas e sobre a dele? O que gostava de fazer? Do que tinha medo? O que o fazia feliz? Não sabia. Passou tanto tempo expondo os outros que nunca se deu ao trabalho de se conhecer. E agora, com a máscara arrancada, estava nu, vulnerável, perdido. 3 dias depois, Mateus recebeu uma mensagem no WhatsApp, de um número desconhecido. Nos encontre na lanchonete Aurora, amanhã 15 horas. Se quiser entender o porquê de tudo isso, apareça. Ele sabia que era Helen. No fundo, sempre soube. Mas agora precisava ouvir dela. Precisava encarar. O lanchonete Aurora era pequeno, iluminação suave. Poucos clientes. Mateus chegou 10 minutos adiantado, mas ela já estava lá. Sentada em uma mesa no canto, de costas para a parede, com uma copo de suco intocada à frente. Ela o viu entrar. Não sorriu. Não acenou. Apenas o encarou. Ele se aproximou devagar, como quem se aproxima de um fantasma. Sentou-se. Silêncio. Até que Mateus falou, a voz quebrada. Por quê? Helen não desviou o olhar. Porque você nunca parou para me perguntar isso quando destruía a vida dos outros. Eu nunca quis te magoar. Não? Ela inclinou a cabeça, um sorriso amargo nos lábios.
Então o que você quis, Mateus? Me usar? Me descartar? Fingir que eu não existia? Ele abaixou os olhos. Eu não sabia que você se sentia assim. Você nunca perguntou. A voz dela subiu, firme, cortante. Você nunca perguntou como eu estava, o que eu sentia, se eu estava bem. Porque você não liga para ninguém além de você mesmo. Isso não é verdade. É sim. Helen bateu a mão na mesa, fazendo a xícara tremer. Você usa as pessoas, Mateus. Usa suas dores, seus segredos, suas vidas e transforma em conteúdo, em views, em dinheiro, mas nunca para por um segundo para pensar no estrago que causa. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Eu te amava, de verdade, e você me tratou como uma ferramenta. Mateus sentiu o peito apertar. Helen, eu sinto muito. Você sabe quantas noites eu passei em claro me perguntando se eu era boa o suficiente para você? Se um dia você ia me ver de verdade. Ela limpou as lágrimas com raiva. E sabe o que é mais triste? Você nunca me viu, porque você não consegue ver ninguém. Você só enxerga defeitos, erros, falhas, porque é o que você faz melhor: julgar, condenar, destruir. Mateus estava mudo. Cada palavra dela era uma lâmina, e ele merecia cada corte. Helen respirou fundo, tentando se recompor. Quando voltou a falar, a voz estava mais calma, mas carregada de dor. Você nunca revelou a verdade, Mateus. Ela o encarou nos olhos. Você só mostrou o lado dos outros para esconder o seu. E então Mateus entendeu. Tudo. Cada vídeo que fez, cada pessoa que expôs, cada vida que arruinou. Não era sobre justiça, era sobre medo. Medo de ser visto, de ser conhecido, de ser julgado. Porque se ele mantivesse os holofotes nos outros, ninguém olharia para ele. Mas agora, os holofotes estavam virados, e ele estava cego pela luz. Você está certa, ele disse, a voz quase inaudível. Sobre tudo. Helen o observou em silêncio. Eu passei a vida inteira fugindo de mim mesmo, porque eu tenho medo. Medo de olhar para dentro e descobrir que não sou ninguém. Ele ergueu os olhos vermelhos. Eu não sei quem eu sou, Helen. Nunca soube. E é mais fácil destruir os outros do que construir a mim mesmo. As lágrimas começaram a cair. Eu sinto muito. Por você. Por todas as pessoas que eu machuquei. Eu sinto muito. Helen fechou os olhos. Parte dela queria gritar. Queria dizer que desculpas não bastavam. Mas outra parte, a parte que ainda tinha um resquício de humanidade, entendeu. Entendeu que Mateus estava quebrado. E que talvez, pela primeira vez, ele estava sendo sincero. Ela se levantou, pegou a bolsa. Olhou para ele uma última vez. Eu espero que você aprenda a se conhecer, Mateus, de verdade, não pelos olhos dos outros, mas pelos seus. E saiu. Mateus ficou sozinho na mesa, olhando para a copo de suco intocada que ela deixou para trás. E chorou. Chorou de verdade. Nos meses seguintes, Mateus desapareceu da internet. Desativou o canal, apagou as redes sociais, sumiu. As pessoas especularam, criaram teorias. Alguns comemoraram sua queda. Mas Mateus não ligava mais, porque pela primeira vez na vida, ele não estava preocupado com a opinião dos outros. Estava preocupado com a própria vida. Ele começou terapia. Nas primeiras sessões, mal conseguia falar. Sentava-se na cadeira e ficava em silêncio, olhando para as próprias mãos. A terapeuta, uma mulher de 50 e poucos anos, de voz suave, mas firme, esperava. Até que um dia, ele finalmente abriu a boca. Eu não sei por onde começar. Comece por você, ela disse. Quem é Mateus? Ele respirou fundo. E pela primeira vez tentou responder. Não com arrogância, não com máscaras, mas com honestidade. Eu sou alguém que machucou muitas pessoas. Alguém que teve medo a vida inteira. Alguém que usou a dor dos outros para esconder a sua. Pausa. Mas eu quero mudar. Eu preciso mudar. E ali, naquele consultório silencioso, Mateus começou a jornada mais difícil de todas. Conhecer a si mesmo.
A terapeuta pediu que ele fizesse registros, anotações, para que juntos pudessem entender como ele chegou naquela situação. E ele começou a escrever. Dessa vez, não era para publicar, não era para views, era para se conhecer. Escrevia sobre a infância, sobre o pai ausente, sobre a mãe que nunca o ouvia, sobre o bullying na escola, sobre a sensação de ser invisível, sobre como, quando finalmente teve poder, usou para se vingar do mundo. Cada palavra era uma camada sendo removida. Cada página, um passo em direção à verdade. 6 meses depois, ele escreveu uma carta para todas as pessoas que havia exposto, não pedindo perdão, porque sabia que não merecia, mas reconhecendo o erro, assumindo a responsabilidade. Eu não espero que vocês me perdoem. Sei que não mereço. Mas preciso que saibam, eu estava errado. Profundamente errado. Usei suas vidas como combustível para o meu ego. Causei dor desnecessária. E por isso, sinto muito, de verdade. Estou tentando ser uma pessoa melhor. E parte disso é reconhecer o mal que causei. Espero que vocês encontrem paz. E que de alguma forma consigam seguir em frente. Com respeito, Matheus Mendes. Algumas pessoas responderam com raiva. Outras simplesmente ignoraram. Mas algumas responderam com humanidade. Obrigado por reconhecer. Não sei se consigo te perdoar ainda, mas admiro sua coragem de assumir. E isso, para Matheus, foi o suficiente. 1 ano depois, Matheus voltou. Não com a verdade nua, mas com algo novo. Um podcast chamado O Espelho. O conceito era simples: conversas honestas sobre autoconhecimento, sobre erros, sobre reconstrução. Ele entrevistava pessoas que haviam caído, que erraram, que se perderam e que estavam tentando se encontrar novamente. Ele não escondia sua própria história. No episódio de estreia contou tudo: o plágio, as traições, as manipulações, a forma como usou Helen, cada erro, cada mentira, cada momento de covardia. E no final, disse algo que nunca imaginou que diria: eu não sou melhor que ninguém, e passei a vida fingindo que era. Este podcast não é sobre me redimir, é sobre aprender, sobre crescer, e sobre entender que a verdade mais importante é a que está dentro de nós. 2 anos depois do confronto na lanchonete, Matheus estava gravando um episódio quando recebeu uma mensagem de Ellen. Vi seu podcast. Estou orgulhosa de você. De verdade. Espero que tenha finalmente encontrado o que procurava. Aga. Ele olhou para a mensagem por longos minutos. Pensou em responder, em pedir para conversarem. Mas então percebeu algo. Ele não precisava mais dela para se validar. Não precisava de perdão externo para seguir em frente. O perdão que mais importava era o que estava aprendendo a dar a si mesmo. Então digitou: obrigado, por tudo, inclusive por me mostrar quem eu realmente era. Espero que você esteja bem e feliz. Você merece. M. Enviou, e pela primeira vez em anos, sentiu-se em paz. 3 anos após a exposição, Matheus estava em uma livraria, procurando um livro, e quando virou o corredor da seção de autoconhecimento, quase esbarrou em alguém. Desculpa, eu... Ele ergueu os olhos. Era Helen. Eles ficaram parados, olhando um para o outro. 3 anos. Tanto tempo. Tanta mudança. Helen estava diferente. O cabelo mais curto, um ar mais leve, mais completa. E Matheus? Matheus tinha rugas ao redor dos olhos, marcas de noites em claro, mas também de risadas genuínas, de lágrimas verdadeiras. Oi, ele disse, a voz suave. Oi, ela respondeu. Silêncio. Não era desconfortável. Era respeitoso. Como você está? Ele perguntou. Helen sorriu, pequeno, mas sincero. Bem, de verdade, estou trabalhando numa ONG, ajudando jornalistas jovens a encontrarem sua voz. É gratificante. Isso é incrível. Você sempre foi ótima em ensinar. Obrigada. Outro silêncio, até que Helen respirou fundo. Eu ouvi seu podcast, ela disse. Alguns episódios.
Mateus assentiu sem saber o que dizer. E eu queria te dizer que fico feliz de ver que você está realmente tentando, que não foi só da boca para fora. Eu estou, ele respondeu, a voz firme. Todos os dias, ainda erro, ainda tropeço, mas estou tentando me conhecer de verdade dessa vez. Helen o observou por um momento, e então algo mudou em seus olhos. Não era mais raiva, não era mais mágoa, era compreensão. Eu te perdoei, sabia? Ela disse, a voz mansa. Não imediatamente. Levou tempo, terapia, muitas conversas comigo mesma. Mas eu te perdoei. Mateus sentiu os olhos arderem. Eu não sei se mereço, mas... Obrigado. Isso significa mais do que você imagina. Você não precisava merecer, ela disse com um meio sorriso. Eu precisava disso para mim, para seguir em frente. Pausa. E espero que um dia você consiga perdoar a si mesmo também. Mateus assentiu, sem conseguir falar. Helen deu um passo à frente e, inesperadamente, o abraçou. Foi breve, mas carregado de significado. Quando se afastou, ela disse, cuida-se, Mateus. Você também, Helen. Ela pegou um livro da prateleira, acenou com a mão e seguiu em direção ao caixa. Mateus ficou ali, parado no corredor, segurando o livro de autoconhecimento que tinha vindo buscar, e percebeu algo profundo. Às vezes, a maior forma de amor não é ficar, é deixar ir e permitir que ambos cresçam, separadamente, em paz. Mateus nunca voltou a ter milhões de seguidores. Seu podcast tinha uma audiência modesta, fiel, mas pequena, e ele estava bem com isso, porque não era mais sobre números, era sobre propósito. Ele não queria mais ser o juiz das vidas alheias. Queria ser alguém que inspirava as pessoas a olharem para dentro, a se conhecerem, a se aceitarem, a crescerem. Em uma tarde quente de dezembro, Mateus estava em seu pequeno estúdio, preparando o roteiro do próximo episódio. O tema? O perigo de viver pelos olhos dos outros. Ele digitou uma frase, pausou, releu e sorriu. Tales de Mileto disse que a coisa mais difícil do mundo é conhecer a si mesmo. E ele estava certo. Porque conhecer a si mesmo exige coragem. Exige honestidade brutal. Exige que você encare seus demônios, suas sombras, suas falhas. E a maioria de nós prefere olhar para fora, julgar, criticar, apontar dedos, porque é mais fácil, mais seguro. Mas no fim, você só está fugindo. E um dia a vida vai te colocar na frente de um espelho. E você vai ter que escolher, continuar fugindo ou finalmente se encarar. Ele salvou o arquivo, desligou o computador, levantou-se e foi até a janela. Olhou para a cidade lá fora. O movimento, as pessoas, cada uma com sua história, suas lutas, seus segredos. E pela primeira vez não sentiu vontade de julgar, sentiu empatia, porque agora ele sabia. Todos estamos lutando batalhas invisíveis, todos carregamos feridas que ninguém vê, e a verdadeira sabedoria não está em expor os outros. Está em ter a coragem de se expor a si mesmo. E agora, eu quero falar com você. Sim, você que está me ouvindo agora. Pode apertar o pause por um segundo? Eu vou esperar. Voltou? Ótimo. Porque o que eu vou te dizer agora é importante. Quantas vezes você já julgou alguém hoje? Pode ser algo pequeno. Um comentário maldoso sobre a roupa de alguém. Uma crítica silenciosa sobre a escolha de vida de um amigo. Uma risada de um erro alheio nas redes sociais. Parece inofensivo, né? Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Cada vez que você julga outra pessoa, você está fugindo de si mesmo. É um mecanismo de defesa, primitivo, instintivo, porque enquanto você está focado nos erros dos outros, não precisa encarar os seus. E acredite, todos nós fazemos isso. Eu faço, você faz. Mateus fez a vida inteira, mas tem um problema. Isso te consome, lentamente, silenciosamente. Você começa a viver numa bolha de superioridade moral, achando que é melhor, mais consciente, mais íntegro, até que um dia
A vida te mostra que não. E aí dói. Dói porque você descobre que passou anos apontando o dedo, mas esqueceu de olhar para a própria mão. Mas sabe qual é a boa notícia? Você pode mudar isso. Hoje. Agora. Não precisa esperar ser exposto. Não precisa esperar bater no fundo do poço. Você pode, neste exato momento, tomar a decisão de olhar para dentro. E eu sei que é assustador. Porque lá dentro tem coisas que você não quer ver. Arrependimentos, vergonhas, erros que você nunca admitiu, mas também tem ouro, tem potencial, tem força, tem uma versão de você que está esperando para ser descoberta. Uma versão que não precisa diminuir os outros para se sentir grande. Uma versão que não tem medo de ser vulnerável. Uma versão que sabe que ser humano é errar e que a coragem está em assumir. Então aqui vai meu convite para você. Pare de viver pela metade. Pare de esconder suas verdades atrás dos erros alheios. Pare de fingir que conhece todo mundo, enquanto não conhece a si mesmo. Porque a vida, meu amigo, minha amiga, é curta demais para ser vivida com máscaras. E eu prometo uma coisa. No dia em que você tiver coragem de tirar a máscara, de olhar no espelho e dizer, esse sou eu com defeitos e tudo, você vai se libertar. Não da opinião dos outros, mas da sua própria prisão. Tales de Mileto tinha razão. A coisa mais difícil do mundo é conhecer a si mesmo. Mas sabe por que é tão difícil? Porque exige que você seja honesto, brutalmente honesto, que você pare de se enganar, de se justificar, de se esconder. E a maioria das pessoas nunca faz isso. Preferem viver uma vida inteira julgando os outros. Mas não você. Você não precisa ser como a maioria. Você pode ser corajoso. Pode escolher o caminho difícil, o caminho verdadeiro, o caminho do autoconhecimento. E eu te garanto, vai valer a pena. Porque no fim, quando você estiver se despedindo dessa vida, não vai se arrepender de ter julgado pouco. Vai se arrepender de não ter se conhecido o suficiente, de não ter vivido de verdade, de não ter sido você. Então hoje e agora, faça uma promessa para si mesmo. Eu vou parar de fugir, eu vou olhar para dentro, eu vou me conhecer, de verdade. E quando você se sentir tentado a julgar alguém, pare, respire e pergunte, por que isso me incomoda tanto? O que isso diz sobre mim? Essa é a pergunta que muda tudo, porque a resposta sempre está dentro de você. Obrigado por ter ficado até aqui, por ter ouvido essa história. Mas mais importante, obrigado por ter tido a coragem de ouvir sua própria história, aquela que você não conta para ninguém, aquela que só você conhece. Seja gentil com ela, seja honesto com ela e, acima de tudo, seja você. Porque o mundo não precisa de mais juízes. Precisa de mais pessoas corajosas o suficiente para olharem no espelho e sorrirem, mesmo com todas as imperfeições. Até a próxima. E lembre-se, a coisa mais difícil do mundo é conhecer a si mesmo, mas é também a mais transformadora.